pandemia no Senado. Vamos conversar então com o Cássio Zeyman em Brasília. Cássio, mas os depoimentos de hoje já estavam comprometidos, né? Bom dia para você. Bom dia, Marcela. Olha, Marcela, estavam previstos para hoje, então, os depoimentos do empresário Carlos Wizard, que não compareceu, apesar do STF ter concedido a ele, Marcela, o direito de permanecer em silêncio para não se autoincriminar. E também o depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Figueiredo Marques. O auditor, Marcela, chegou a ir até o Senado, estava ali pronto para participar da sessão, que acabou sendo suspensa pela comissão. Quem vai trazer, então, esse apanhado e também mais detalhes dessa sessão, podemos dizer até desse dia atípico de CPI da pandemia, é a repórter Tainá Farfan. Oi, Tainá, bom dia para você. Oi, Cássio, um excelente dia para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Pois é, como a gente chegou a adiantar essa informação aqui na CNN, a sessão da CPI da pandemia hoje foi aberta pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Ele comunicou ali os outros senadores sobre a situação do empresário Carlos Wizard, ele que deveria ter vindo até aqui no Senado para poder prestar esse depoimento hoje, mas a gente lembra que ele está nos Estados Unidos, segundo informaram os advogados dele, em cartas enviadas à presidência da CPI, disse que ele saiu do Brasil no dia 30 de março, dia 14 de abril entrou nos Estados Unidos e está lá desde então acompanhando o tratamento médico de um familiar, então por isso ele não viria até aqui. E aí o presidente, o senador Omar Aziz, disse que vão então reter o passaporte na impossibilidade de fazer a condução coercitiva. Logo depois de comunicar a situação de Carlos Wizard, o presidente então encerrou essa sessão, que deve ter durado um pouco mais de 20 minutos, foi realmente uma sessão atípica, mas o auditor, o Alexandre Figueiredo, ele chegou a vir até aqui no Senado, ele que era o outro depoente do dia, ele inclusive estava protegido, digamos assim, por um habeas corpus que foi concedido parcialmente pelo Supremo Tribunal Federal, então ele poderia permanecer em silêncio durante essa sessão, mas apesar da presença dele aqui, acabou que essa sessão foi então remarcada. A data ainda não está confirmada, o senador Randolfo Rodrigues sugeriu que essa oitiva aconteça sem ser na semana que vem, na outra semana, então a gente pode esperar alguns ajustes no calendário, né, nas próximas oitivas dessa CPI. Sobre Carlos Wizard, o empresário, que a gente lembra, ele é um nome muito próximo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, inclusive aconselhava o ex-ministro, chegou a ser oferecido um cargo, uma secretaria para ele no ministério, mas ele recusou. Eu cheguei a conversar mais cedo com o Omar Aziz e ele disse o seguinte, que esperava que Carlos Wizard aparecesse aqui hoje sim, já que Omar Aziz negou a possibilidade de fazer uma oitiva de forma virtual, até porque ele, nas palavras de Omar Aziz, incomodou um ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que ele conseguiu também uma decisão favorável para ele, então ele foi transformado pela decisão do Supremo Tribunal Federal da condição de testemunha para investigado. Então ele poderia vir para prestar esse depoimento e permanecer calado, ou seja, não fazer provas contra si mesmo em uma possível investigação. Eu destaco ainda que Carlos Wizard, ele teve alguns requerimentos de quebras de sigilo aprovados contra ele. Então são quebras de sigilo fiscal e bancário, então, e telefônico. Então, a situação dele aqui não está muito favorável na CPI, não, viu? Eu volto com vocês.